Então, boa noite aos que estão presentes e aqueles que vão assistir a aula gravada. Hoje é a nossa quarta aula, dando sequência à parte de inteligência sistêmica, na qual a gente está olhando para os nossos padrões repetitivos, padrões que nos impedem de avançar. Só que antes de entrar no tema, eu queria comentar um pouquinho dos atendimentos que eu fiz individual com cada um. Foi muito interessante esses atendimentos, porque eu trouxe, acredito que eu tenha trazido clareza para cada um de vocês, né? Não só clareza, mas estabelecido um objetivo, uma meta de 90 dias, né? E é incrível, né? Ontem, sábado, eu atendi a Érica, ela não vai poder estar aqui porque está dando aula no Sebrae. E eu mudei um pouco a forma, mudei não, mudei a forma dela trabalhar, mudei o modelo dela de atendimento. E ela ia atender clientes na parte da tarde. Eu falei, tenha coragem, faça isso que eu estou te orientando, não tenha medo, né? Passe o valor que a gente conversou, passe que você vai trabalhar com o processo, passe que você vai. Aí ela me escreveu, professor, fechei um, fechei um processo já no valor X, fechei um outro atendimento com valor X. Então, o que que acontece? A pessoa precisa acreditar, precisa arriscar, precisa fazer as coisas. É claro que isso vem porque ela podia estar aqui para dar o depoimento dela, mas ela não vai estar. Eu pedi para ela estar aqui presente para dar o depoimento. Por quê? Porque é uma questão de analisar o valor que você tem. Eu perguntei para ela, isso que você fez, porque ela não estava trabalhando com processo, ela estava trabalhando com atendimento hora, né? Uma das coisas que eu corrigi nela, porque ela ficava às vezes 3 horas com o cliente. Absurdo, não tem lógica, né? Então eu ajustei isso. Se é horas, se você ficar 3 horas, ele vai pagar 3 horas. Então é melhor você oferecer um processo terapêutico para ele de vários dias. Então ela fechou um, né? E definimos um valor bem acima do que ela estava pensando em cobrar. E mesmo as sessões, ela aumentou as sessões, né? E, e aconteceu, né? Aconteceu. Aí eu perguntei para ela, isso que você fez, trouxe resultado para o seu cliente? Trouxe. 2 horas eu consegui um resultado com ele, né? Aí eu falei, então você devia ter cobrado mais caro, porque você precisa aprender a reconhecer o valor que você leva ao seu cliente. Porque a transformação que você leva, às vezes uma vida inteira, o cara sofrendo, em 1 hora, 2 horas com você, se transformou a vida dele. Então, dá resultado. Então, eu queria falar um pouquinho com cada um que está aqui. É, Andréia, como é que foi a nossa conversa? Foi positiva para você? Andréia? Andréia? Andréia, está me ouvindo? Tá. Nossa conversa foi positiva, Nixon? Sim, foi muito positiva, me deu bastante enfoque, Tá. que eu estava aí no mundo do JUP e, e aterrissei bastante depois disso. Aí eu comecei a fazer um processo, porque eu realmente tenho essa dificuldade, né, de aterrissar as coisas. E aí eu comecei a fazer um processo com o pessoal aqui para fazer os lançamentos, né, para eles me apoiarem nisso daí, porque Ah, essa é a minha dificuldade também, que eu não entendo nada de marketing, de tá. internet, nada disso. Então aí fechei aqui com o pessoal para eles me apoiarem nisso, né? Tá.
E já passei todas as coisas que a gente conversou também na mentoria, Né? sobre Definir uma trabalhar com meta, né? 90 líderes, fazer dias, porque não processo. adianta a gente querer abraçar o mundo, né? A gente tem que definir uma meta, alcançou a meta, a primeira meta, que está relacionada com o objetivo de 12 meses, com uma visão de macrovisão, a gente continua. Vai para uma próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Né? Porque isso vai criando o quê? Uma sinergia, uma força na gente, né? Uhum, Teve a Érica, está super motivada, porque ela experimentou que eu orientei ela, ela fez o que tinha que fazer. Eu fui muito duro com ela num determinado momento da entrevista, porque ela estava muito presa, né? Essa coisa, ai, estava vendo aquilo como mais um bico. Não, peraí, né? Ou você vai encarar isso para valer como um negócio, para valer e vai fazer crescer, para que vai te liberar amanhã no Sebrae, e aí você pega o que você aprendeu no Sebrae, traz para dentro da tua experiência, né? E quando ela colocou em prática, automaticamente deu resultado. E com isso, fortalece ela para que ela avance mais ainda, uhum. né? E é isso que E eu quero, também que cada um foi, tenha um foi muito objetivo. válido, né? Porque Foi muito válido. quando eu li o que vocês escreveram, a maioria não era específico, era algo assim, ó, eu quero estabilidade financeira, eu quero harmonia na minha família, tudo bem, é. Isso daí todo mundo quer, né? Mas o que vai trazer isso, na verdade, né, é você conseguir uma liberdade financeira, conseguir um objetivo financeiro. Tem pessoas, por exemplo, a Vanessa, ela tem agora uma clareza do caminho que ela tem que seguir e ela tem metas, objetivos na frente dela para alcançar. Tem métricas. A gente dividiu, fez a engenharia de quantos clientes para cada produto dela, o ticket médio dela. A gente fez um trabalho mesmo, uma matemática da meta para ela, né? Para ela seguir, para ela ter um método, para ela ter um objetivo, para não ficar viajando na maionese, né? Ué, se eu quero. Então, e também não adianta ela falar, eu quero ganhar 15 mil por mês, de uma hora para outra vai ganhar. Então, a pergunta que eu fiz para ela, para você sair da casa da tua mãe hoje, com esses produtos aqui, qual é o mínimo que você precisa ganhar para você sair de casa, ter o teu espaço? Essa é a primeira conquista que você tem que fazer. Porque é a mesma coisa a Poli. Vocês têm essa primeira conquista. O resto é perfumaria. Se eu consigo essa primeira conquista, no caso delas, né, cada um tem uma situação. Se eu faço essa primeira conquista, é sinal de que, olha, quanto que eu progredi. Eu cresci com esse produto, eu cresci com aquele outro produto, eu cresci com a receita desse, juntei tudo, somei tudo num pacote. Hoje me dá, eu vou dar um passo para fora, vou ter meu espaço, vou ter um lugar para os meus atendimentos. Aí, para dobrar isso, é mais fácil, para ir avançando até o que ela espera um dia ganhar. Mas é uma experiência de desenvolver uma musculatura mesmo, baseado em números reais, possíveis, mensuráveis, com métricas possíveis. Não uma coisa muito ampla que não vai levar a pessoa a nada. Essa que é a verdade. E vai se frustrar. Então, a gente tem que ter objetivo. Então, eu quero que vocês, nesse momento, olhem para o essencial. Aqueles que não estão insistindo, escutam isso, olhem para o essencial. O essencial que é o que é mais importante. É o que vai poder realizar depois, lá na frente, seus sonhos. Mas o primeiro passo é o primeiro passo. Não tem como. A gente tem que dar a partida. E eu preciso que vocês deem a partida certa. Preciso que vocês cheguem no final dos 90 dias nesses objetivos alcançados, que vocês mesmos definiram,
que vocês mostraram que é possível e que vocês também vão criar as metas, as estratégias para chegar lá. É isso. Tudo bem? Tudo ok? Vitor, nós trabalhamos também, né? Trabalhamos já numa linguagem mais empresarial mesmo, né? Mais específica, mais empresarial. Acho que também foi boa a conversa, né? Foi boa, né? Foi excelente, pessoal. Deu Tá, bastante clareza, né? A ideia tá, que você propôs para a gente, né? De ter tá. um objetivo do amplo, Isso, depois ir isso. pro específico. Então, foi bem legal. Foi excelente, muito bom. Legal, legal. Poli, foi boa a nossa conversa? Foi ótima também, né? Esclareceu bastante. E aí, está em movimento? Tô nada. Eu olho para as pessoas e faço as perguntas. Vocês vão me conhecendo, tá? Ela não está em movimento. Você não sabe o que eu fiz hoje. Só de olhar para ela, eu já sei. Não precisa falar para mim. Então, eu fiz essa pergunta para ela, ela sabe. Eu olhei para ela, Tem não mesmo. está em movimento. E se ela não entrar em movimento, ela não muda nada. O que muda é o movimento em direção a algo, a um alvo. Se você também não tiver um alvo, um direcionamento, um lugar que você quer chegar, você vai perder tempo. Fala, o que que você fez hoje? Pode. Eu vou te Eu tenho demitir um desse curso grupo se você não entrar em movimento. Então, olha só. Olha só. Eu montei um curso de final de ano agora, um workshop, que eu trabalho primeiro, né? Começa para olhar para o sucesso e o ano de 2025 e terminamos com despedir-se daquilo que a gente carrega e que não pode mais. Tá. Só que aí uma amiga me ligou e falou: Pô, eu tô com um workshop montado hoje, eu não sei o que fazer, tá cheio de gente, não tem nenhuma constelação. Aí eu falei pra ela assim: Ah, eu não vou fazer mesmo, né? Falei: Ó, é o seguinte, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela tá fazendo agora lá, Então, ela na está cidade fazendo. dela. Que legal. Exatamente. Eu falei: Parabéns. Gente, o que que eu tô É. fazendo da minha vida? Ó, parabéns pra você. Não, você não, eu não estou dizendo que você não tem que ajudar, mas estou dizendo que você tem que fazer. A gente definiu aquela. Eu vou te cobrar. Eu vou te botar para correr se você não fizer. Eu sou bravo, Pode sou pôr, chato, pode brigar comigo, que eu tá? preciso Daqui de a uma mão pouco, de ferro daqui aí. a pouco, quando menos você espera, você vai receber um WhatsApp meu. E aí, como é que estão as coisas? O que que você fez até agora de acordo com aquilo que a gente já se acertou? Certo? Quero todo mundo em movimento. Bárbara, tudo bem? Grande objetivo desse nosso trabalho é justamente vocês avançarem, mesmo que seja um avanço de curto prazo, mas eu preciso botar, tirar vocês desse lugar que vocês estão. Vocês precisam sentir que houve um progresso, houve um crescimento. Vem muita coisa ainda aí para ajudar, mas eu preciso que vocês entrem em movimento agora. Não posso esperar chegar lá no fim. O filhote ainda não dormiu, mas escutando. Tá bom, depois a gente conversa. O filhote ela participa, o filhote também participa do evento aqui, tá? Muito bem, pessoal. Vamos agora cuidar um pouquinho dos nossos limites sistêmicos, né? Já que o tema de hoje está dentro do módulo um, que é o módulo de inteligência sistêmica, e eu vou dar continuidade na questão dos padrões. Eu passei um exercício para vocês fazerem, o Vitor passou para mim, mas eu quero que agora vocês tragam para você, Andréia, para você, Polly, para você, Vanessa, para você, Bárbara, para você que está me assistindo gravado aqui, traga um padrão, um padrão que você identificou, que seja um padrão que tem, de alguma forma, influenciado a sua vida.
tem, de alguma forma, limitado a sua vida. Normalmente pode ser um padrão de lealdade, pode ser um padrão que você construiu através das frustrações do seu dia a dia. Não importa, certo? Que vocês tragam esse padrão para esse momento agora da gente. E a gente vai fazer um exercício, tá? Para que a gente possa liberar esse padrão. Todos vocês estão conscientes do padrão? Todos vocês estão conscientes desse padrão? Bárbara também? Tá, tá lá me ouvindo. Tá bom. Antes eu vou fazer uma introdução e depois... Sim, Bárbara, gratidão. E aí nós vamos fazer o exercício, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês um slide. Aí. Bom, deixa eu pôr no módulo de exibição, que é melhor. Então, tem alguns requisitos importantes antes, que é a maneira com que nós vamos olhar para esses padrões, tá? Antes eu quero ler aqui o que o Bert escreveu, né? Então, às vezes, diz ele, é tão forte a lealdade que a solução não é possível. A solução exige uma despedida da família e a disposição de ser independente. Isso está ligado a um sentimento de solidão. Por isso o passo é tão grande. A questão da lealdade aqui, né? Mas vamos lá. Nosso trabalho é justamente ajudá-los, criar esse ambiente seguro, criar esse compartilhamento nosso, para que a gente possa ajudá-los a... Porque não tem milagre, não existe milagre, né? O passo principal é identificar o padrão. O segundo passo é identificar a origem desse padrão. O terceiro passo é olhar para esse padrão e perguntar: isso faz sentido hoje para mim? Isso é válido? Isso ainda é válido? Ou isso tem, às vezes, impedido de eu fechar uma negociação, às vezes de cobrar ao meu cliente aquilo que ele merece, ou me impede de viver a minha vida e não a vida do meu sistema, de sentir os meus sentimentos, as minhas emoções, e não as emoções que não é minha, que é do meu sistema. Enfim, de viver a minha vida. Mas isso é um processo que tem que ser feito com respeito. Então vamos lá. Existem alguns elementos importantes para que isso dê certo. Então, o primeiro passo é consciência e reconhecimento. Antes de qualquer mudança, é crucial reconhecer e se conscientizar dos padrões existentes. E isso envolve identificação, ou seja, reconhecer os padrões de lealdade que estão presentes. Aceitação, aceitar que esses padrões fizeram parte da história familiar ou pessoal. Na verdade, eu gostaria de mudar essa palavra aceitação. Concordar. Concordar que esses padrões fizeram parte da história familiar ou pessoal. Mas respeite e honra ao passado. Honrar os padrões e as pessoas envolvidas é fundamental para liberar esses laços de forma saudável, através da gratidão,
expressar gratidão pelas lições aprendidas e pelo papel que esses padrões desempenharam, e respeito, apreciar e respeitar a experiência de vida dos que vieram antes, sem julgamento. Então, ponto um é tomar consciência do padrão. Reconhecer que esse padrão, e aqui vamos focar, quem sabe, a maioria aí, eu não sei, é padrão referente à lealdade que vocês identificaram ao sistema? A maioria é? Adriana, Andréia, é lealdade ao sistema, tá? É o que é mais forte, né? É o que nos amarra mais, né? Tá. Então, concordar, né? Aceitar que esses padrões fazem parte da nossa história. Nós entramos dentro de um sistema, pertencemos a um sistema. Imagina se a gente não pertencesse a nenhum sistema, nós não existiríamos. Então, quer queira, quer não, por questões que aqui eu não vou entrar em detalhes, nada acontece por acaso nessa vida. Você teve a mãe que você tinha que ter, o pai que você tinha que ter, o sistema familiar com o qual você pertence é aquele que você teria que fazer parte. Então, é importante que não tenha nenhuma outra mãe para você. Foi aquela. Ela serviu de experiência, crescimento. Não tinha nenhum outro pai para você. Era aquele que, que é o teu pai. E não tem nenhum outro sistema. Se você começar a entender isso, você não fica com a postura de vítima, de culpa e nem de agressor, né? Ou de não concordar, de se posicionar de forma a se fechar para isso, né? Então, começa a aceitar que esses padrões fazem parte da sua história, da história familiar e da sua história. Então, respeite e honra o passado, né? Se você olhar que essas gerações passaram, se você olhar sua mãe e seu pai receberam e passaram, né? Você vai aprender a ter gratidão por eles, porque eles viveram que você não precisa mais viver. Isso precisa ficar claro. Você não precisa mais viver a vida deles. Eles já viveram isso. Eles já viveram todos os limites por você. Pai e mãe já viveram. Então você não precisa viver mais. O que você tem que fazer é chegar aqui agora, como vocês estão, eu vou vou adiantar um pouquinho, algo, algo que diz o Bert. Aqui, ó. Bert diz o seguinte: sofrimento. Opa, desculpa aqui. Para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Sofrimento familiar são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração. É perpetuação. Então, quando você permanece leal a um padrão limitante, você está perpetuando esse padrão e transmitindo para as novas gerações. Até que um descendente, vocês, tomem consciência, vocês, é o que estão fazendo aqui agora, e transforme a maldição em bênção. Aqui ele põe a palavra maldição. Maldição em bênção. Então, aqui resume a grande lição.
desse trabalho de dissolver esses padrões. É uma obrigação nossa. Por que é uma obrigação nossa? Porque nós estamos adquirindo um conhecimento que nossos pais não tiveram. Um conhecimento sistêmico. Nós estamos adquirindo uma inteligência sistêmica. Nós estamos aprendendo as leis e as forças que atuam dentro do sistema familiar e atuam na nossa vida. E nós estamos entendendo o que é estar em harmonia com essas leis e o que é violar essas leis. E nós estamos entendendo que tudo que aconteceu dentro de um sistema, tanto coisas boas como coisas ruins, tem a ver com essas leis. E a gente entendendo como funciona a lei de pertencimento, a gente sabe que quando há uma exclusão no sistema, alguém vai compensar isso. Alguém vai viver por aquele que foi excluído. Não quer dizer que você tenha que concordar com o que ele fez. Não quer dizer que você tem que concordar com o comportamento dos seus pais. Não é isso. Mas você tem que concordar com eles, que eles representam, que é a vida que eles deram para você. E se você teve dificuldades, isso serviu para aprendizado e crescimento. Então, a hora que você olha para toda essa história, que é a sua história, você é a última versão do pacote, né? Quando você olha para essa história e vê quanto que essas gerações tiveram que passar, quanto o mundo, né, mudou, né? Quanta coisa evoluiu nos costumes, nas liberdades. Vocês que são mulheres, imagina as mulheres de 2, 3 séculos atrás, né? Então, a estrutura familiar como era, hoje a liberdade que vocês têm, né? Então, a gente olhando para tudo isso, a gente vê a força de superação. A gente tem que olhar para a força. A gente não tem que olhar para as mazelas, a gente tem que olhar para a força da nossa mãe, força do nosso pai, tomar essa força. Porque sem ela, vocês não conseguem avançar. E também, vocês têm que olhar para esses padrões sistêmicos e aqueles padrões com os quais vocês estão deixando de viver a vida de vocês, estão presentes muito forte na vida de vocês, por isso que eu pedi para vocês identificar esses padrões, para vocês realmente transcender, vocês trazerem uma cura para que seus filhos não tenham que carregar esse padrão. Então, é uma responsabilidade nossa mudar essa realidade. Se os nossos pais não foram próximos, né, viveram uma vida difícil, né, eles viveram essa vida por nós, nós não precisamos mais viver. O que nós temos é que eles continuem através de nós e através de nós eles possam ter a experiência de uma vida próspera, abundante, de muita contribuição, de muito crescimento. Vou voltar lá no slide. Então, esses elementos essenciais é importante que vocês, e fique claro para vocês, né? Principalmente gratidão e respeito. Nós não temos que culpar, ah, porque foi assim. Para você fazer isso, teria que conhecer toda a história. E quando você vai conhecer a história, você cai de joelhos diante daqueles que vieram antes, porque muitas vezes eles tiveram que tomar decisões muito difíceis.
Então, vamos lá? Vamos lá. Então, o que que eu quero de vocês? Quero que você, sentadinha aí, vocês estão num lugar que vocês podem estar reservados aí, sem interferência? Tudo bem? Então, quero que vocês sentem confortavelmente, fechem os olhos, tomem algumas respirações profundas, sentindo o seu corpo relaxar a cada expiração. Traga a sua atenção para o corpo, e ao trazer para o corpo essa atenção, você vem para o momento presente. A forma mais rápida da gente vir para o aqui e agora é através do corpo. Cada respiração que você faz, você aprofunda esse sentimento e cada vez mais você aprofundando esse sentimento do corpo, você vai sai da mente e vem para um lugar, para um momento presente. Agora eu quero que você imagine um lugar seguro e tranquilo. Imagine que você conheça um lugar imaginário onde se sinta totalmente protegido e confortável. Eu quero que vocês criem esse espaço seguro nesse processo que nós estamos guiando vocês. Um lugar que seja seguro, tranquilo. Pode ser um local que você já conheça, onde você já foi, se sentiu muito bem, né? Ou um lugar imaginário, onde se sinta totalmente protegido e confortável. É importante que você se sinta dentro desse lugar. Observe as cores, os sons, os cheiros, como você se sente estando ali. Fique um pouquinho intensificando essa experiência de estar nesse lugar, intensificando as percepções de cor, de sons, cheiros, a percepção de como você está se sentindo ali, em paz, tranquilo, seguro, protegido, confortável. Agora, desse lugar, você vai trazer à sua mente o padrão de lealdade que deseja dissolver. Pode ser uma crença, um comportamento, ou uma sensação de obrigação que você tenha. Permita-se sentir onde essa lealdade está no seu corpo, por exemplo. Pode ser uma tensão no peito, um peso nos ombros, ou qualquer outra sensação física. Procure sentir aonde é que esse padrão de lealdade se expressa no seu corpo. Sinta
essa sensação física? Ela é pesada, ela dói, ela cria alguma sensação diferente, ela é forte, ela é fraca. Agora vamos dar mais um passinho. Imagine que essa lealdade, ela é representada por um laço, corda ou corrente, conectando você, quem sabe, a uma pessoa, o seu sistema, a uma crença, a um comportamento, a uma voz. De repente, ao se conectar com esse padrão de lealdade, qual é a pessoa que vem para você? Qual é a voz que muitas vezes está ecoando aí dentro de você, como se fosse um mantra, dando, alimentando esse padrão? Ou a pessoa que está por trás desse padrão, alimentando esse padrão. E por lealdade a ela, você vive a vida que não é sua, que não te pertence. Viver. Observe a natureza dessa conexão. Ela é grossa, uma corda muito grossa, ou é fina? Ela é apertada ou é frouxa? De que material é feito esse laço, essa corda, essa corrente? Grossa, fina, apertada, frouxa? De que material é feita? São os detalhes do teu padrão. Agora, desse lugar, você começa a visualizar uma luz quente e brilhante surgindo no seu espaço seguro. Essa luz representa cura, representa amor e libertação. Cura, amor e libertação. Veja essa luz tocando esse laço, essa corda, essa corrente. E à medida que ela toca esse laço, essa corda, essa corrente, ela começa a dissolver lentamente essa amarra que te prende. A luz pode derreter a corrente, a luz pode cortar a corda ou fazer com que ela se desfaça em pedaços. E enquanto o laço se dissolve, sinta a sensação de alívio, de liberdade. Permita-se sentir a leveza e o espaço que surge em você. Você não está mais presa. Você pode agora fazer um movimento. Você tem uma liberdade de espaço. Você tem uma liberdade de escolha. Você pode decidir a viver a sua vida e as suas emoções, respeitando e honrando o seu sistema e aqueles que amam.
Agora, você aproveita esse momento e visualize sua mãe, seu pai à sua frente. Atrás deles, uma multidão de pessoas representando as mulheres, os homens, o seu sistema familiar paterno e materno. É uma grande multidão de muitas gerações. E você trazendo elas nesse momento de celebração, aonde você é o veículo de cura, de libertação. E eles vêm aqui para oferecer a força deles, a bênção deles, para que você possa curar o sistema através de você, desse padrão, e evitar que as próximas gerações tenham que compensar isso por eles. Você se curva diante deles, sente a força que emana deles, reconhece a jornada deles através de infinitas gerações. Eles nunca desistiram de avançar. Você reconhece isso, você se sente grata a isso, você respeita isso. Você toma essa força do seu pai, da sua mãe, de todos os que vieram antes. É uma força imensa, é uma força, é um dínamo. Agora, você pode fazer diferente. Não precisa mais repetir e perpetuar padrões que o impedem de avançar. E com isso você cura o seu sistema. E não perpetua mais esses padrões para as futuras gerações. E diante deles você diz: vou fazer diferente em honra e gratidão a vocês que vieram antes. Através de mim, esses padrões são liberados. Agradeça mentalmente a pessoa que pode estar envolvida com esse padrão, pai, mãe, algum ancestral, a crença, comportamento, voz, pela lição que trouxe, mesmo que tenha sido desafiadora durante esse tempo de vida seu. Liberte essa pessoa ou a crença com amor. Já cumpriram o propósito, permitindo que ambos sigam em frente. Se sinta leve, livre, agradecida por esse momento em que houve uma liberação de forma saudável, houve uma cura de forma saudável, honrosa e respeitável de um padrão. Traga sua atenção de volta ao seu corpo, sentindo-se mais leve e livre. Tome algumas respirações profundas e, quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Em casa, quem vai estar assistindo, façam esse exercício. É fundamental para o processo. E repitam esse exercício para qualquer outro padrão que vocês possam ter. Vocês vão ter aula gravada, vocês podem anotar o exercício para fazer
novamente. É, pode ser útil escrever sobre a experiência após concluir o exercício. Quais foram as sensações, emoções, imagens que surgiram? Como você se sente agora em relação ao padrão de lealdade? Tá? Esse exercício pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. É uma maneira poderosa de trabalhar internamente para dissolver esses padrões e avançar com mais liberdade. Então, qual é a minha sugestão? É que vocês agora, diante de todo esse processo de liberação sistêmica do padrão, é importante que vocês transformem esse padrão em algo positivo na vida de vocês. Vocês eliminam ele, mas tudo tem o lado positivo e o negativo. Então, reconfigure esse padrão de forma positiva. Ou, simplesmente, não tem mais porquê, não tem mais propósito de estar na vida de vocês. Então, quando ele, de alguma forma, sutilmente, insistir em surgir, vocês hoje podem respirar fundo e dizer gratidão. Não há mais motivo para que você permaneça na minha vida. E isso é aquilo que Jesus Cristo falou: olhai e vigiai. Não tem outra forma. A decisão é sua. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe. O caminho é esse, os passos são esses, o processo é esse. Então, Bert fala, quando vem a consciência, está solucionado. Mas está solucionado se eu tomo uma decisão em relação àquilo. Está solucionado se eu ajo em relação àquilo. Então, quando vem a consciência, está solucionado. Então, nós trazemos um padrão, tomamos consciência dele, fizemos todo um ritual de despedida desse padrão, tivemos o respeito e a gratidão com aqueles que vieram antes, e entendemos que eles já viveram por nós e não precisamos viver por eles novamente. Podemos fazer diferente. E que eles possam se libertar também através de nós, do nosso comportamento e dos nossos padrões. E aqui tem um ritual de liberação, né? Que é escrever uma carta aos antecessores, agradecendo e liberando os padrões com amor. Queima a carta em um ato simbólico de liberação, transformação. Então, eu quero que todos vocês façam isso também. Escrevam, né, uma carta agradecendo os ancestrais, aqui são os ancestrais, né, e liberando os padrões com amor, se comprometendo, né, em fazer diferente, em honra a eles. Queima a carta em um ato simbólico de liberação, transformação. Ok? E, finalmente, estejam abertos para o novo e para o que está por vir. Confiança no processo, confia que o processo de liberação é gradual e contínuo. Esperança e positividade, manter uma atitude positiva em relação ao futuro. Esses são os requisitos principais. E aquilo que eu tinha lido, né, para vocês, do que o Bert fala. Bom, a gente pode fazer aqui também
Como é que vocês se sentem? Foi bom o exercício? Queria ouvi-los. Quem se dispõe a falar, quero ouvi-los. Fala aí, liga o microfone. Vanessa. Bom, primeiramente eu senti um peso, algo me puxando bem forte para trás. A minha cabeça pesou, puxou e chegou a me doer o pescoço bastante e eu não conseguia sair dali. Tava doendo muito e eu não conseguia sair daquela situação. Sim. E daí, quando a luz começou a adentrar nas algemas, nas amarras ali, aquilo começou a dissolver, a soltar, eu consegui me libertar. E foi um processo, e depois eu me senti muito leve mesmo. Que bom. Quem mais? Andréia, como foi a experiência para você? É, foi muito interessante, porque eu ainda tenho muito que trabalhar daquele assunto que a gente viu no outro dia. É, Então, hoje, o tema era, eu sigo com medo, eu tenho um medo irracional, né? E isso era super, super visível hoje. tangível, É o né? que me leva àquele outro padrão, né? Isso. Que a gente viu na outra aula. E eu sentia muito no estômago, assim, foi bem liberador, É um foi bem processo, interessante. né? Contínuo, É um né? processo, um É, processo. processo. A gente pensa, né, que a gente vai trabalhando, leva anos no sistêmico, É, mas sempre, é. sempre a casca da cebola nunca Aqui eu passei acaba. para vocês uma orientação de como superar os padrões, né? Repetitivos. E aí entra, para ajudar, o modo de mentalidade de sucesso, onde a gente vai trabalhar o comportamental, o emocional e a reprogramação, né? Mental, né? Para que possa fortalecer ainda mais uma visão positiva, né? Uma visão com, com emoções de alta frequência. Porque o que acontece com a gente, que determinados padrões nos colocam numa frequência muito baixa. E justamente esses padrões atraem aquilo que a gente não quer. Exato. É o resultado reverso. A gente tem um resultado reverso, né? Então, aquilo que a gente tem medo, né, que acaba acontecendo, né? Então, eu falei da tríade da escassez, que é sentimentos de postura de julgar, postura de criticar, postura de reclamar. Essa é a tríade da escassez. Se você vê a frequência que vibra essas, essas emoções, palavras, sentimentos, é de baixíssima frequência. Então, ela cria realmente aquilo que você está dizendo que você é. Você está se hipnotizando o tempo É, inteiro, dizendo o que que é, o Então, que que não aquilo é, que você né? está dizendo, ou através de um padrão, ou através de uma história que você conta sistematicamente para você, todos os dias você se torna. E mesmo que você avance, é um esforço muito grande. Não é uma coisa fluida, não é uma coisa leve, tá? Ô, Vitor, fique à vontade, a hora que você tiver que sair, você só faz assim, tá? A gente agora só vai concluir e para dar o próximo passo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: nós somos frutos do nosso sistema, evidentemente, mas nós temos a liberdade de escolha. Conhecimento nos traz a libertação. Conhecimento, ele é libertador. Os nossos pais não tiveram esse conhecimento. Então, a partir do momento que nós estamos aqui trabalhando isso,
nós somos aqueles que estão abrindo as portas do sistema. Então, à medida que nós curamos as nossas mazelas sistêmicas, nós estamos também curando nosso sistema. Doentes. E os da Não, frente. porque nós somos a extensão do nosso sistema. Então, se a gente cura o sistema. Então, muitos de nós vêm para o mundo, né, e vive uma vida compensando uma outra vida, que foi uma exclusão. E aí a constelação mostra, nos liberta disso. Nós vamos partir para um próximo movimento, e agora eu vou definir se eu vou aprofundar, vou entrar já nas questões de mentalidade, ou se eu vou aguardar para que a Ana venha fazer uma aula introdutória sobre saúde e performance, tá? Só que antes eu preciso, eu sinto, né? Eu sinto, sempre sinto, né? Que eu preciso olhar vocês, como é que estão com a base de vocês, pai e mãe. Eu preciso fazer essa verificação. Então, na próxima aula, eu vou ver se eu trago algumas pessoas da minha equipe para constelar vocês, tá? Então, eu quero fazer um diagnóstico sistêmico com vocês, cada um de vocês, para ver se tem algo que vocês precisam ver, algo que vocês precisam corrigir, para ver em que nível está a conexão de vocês com as forças primárias. Então, existe aquela escala que eu já ensinei, né? Vocês podem ter uma relação com mãe, com pai, suportável, tolerante, mas isso não quer dizer nada. Isso mostra muita arrogância e pode se mostrar que vocês é muito maior que eles. Na segunda, vocês aceitam eles, mas não quer dizer que vocês concordem com eles. E aceitar é se colocar ainda grande diante deles. E quando vocês entram num lugar de... Deixa eu ver aqui, ó. Quando vem as coisas para mim, eu tenho que dar uma parada. Quando vocês vão para um terceiro momento, que é de concordar, aí vocês começam a ficar pequenos. Começa a ficar pequeno, começa para o lugar de filho. E aí o quarto estágio é o mais difícil, porque vocês têm que tomar integralmente o pai e a mãe. É difícil porque vocês, quando olham para o pai e a mãe, olham o comportamento deles também. Existe um monte de imagem entre vocês, construída na relação de vocês com pai e mãe. E é preciso dissolver essas imagens para que vocês olhem eles, não no comportamento, percebam eles a força deles, a vida que veio deles. E quando eu olho isso e vejo isso, eu tomo só a força deles. Aquilo que é deles eu não tomo. E ao tomar integralmente eles, eu tenho a força suficiente para avançar. Então eu preciso ficar um pouco mais nessa questão sistêmica com vocês. Eu não posso avançar, porque eu vou trabalhar muito a questão profissional daqui a pouco, posicionamento, expressão, né? E vocês precisam estar bem para as bases.
Vanessa, você que é da minha equipe, levanta, fica em pé. Eu vou fazer um diagnóstico aqui no grupo. Esse é um diagnóstico geral. Eu não vou falar o que é, para não atrapalhar. Vou botar ela em destaque também. Vanessa, ela contribui comigo no meu trabalho. Vou colocar ela isto. Ok? Pode ajustar. Deixa eu ver como é que está o grupo em relação. Pode entrar no campo, Vanessa. E isso me ajuda também a ver o que eu posso fazer com vocês. É um diagnóstico. É um diagnóstico de grupo. Depois eu vou pedir um feedback. Vanessa, pode sair, dar um feedback, velho. Aí eu digo o que é. Eu senti uma coisa me puxando para baixo, com a perda da minha força total. Tentei me segurar, não consegui, fui ao chão e só que eu não queria olhar. Eu tava com os olhos fechados. Então, e quando eu sinto as coisas, eu sei o que eu sinto. Essa é a conexão do grupo, com a força feminina da mãe. Entendem? Tem coisas para se trabalhar ainda aí. Então, eu não posso avançar, eu tenho que fazer um processo sistêmico cada um de vocês. Tem como. Por isso que a minha mentoria é complicada, né? Poderia fazer, não enxergar, não olhar para isso, né? Mas eu sei que vocês já estão com projetos, estão caminhando, eu preciso trabalhar o sistema. Entra no campo novamente, Vanessa. Pode entrar. Pode sair do campo, Vanessa, dá um feedback para nós. É, eu senti uma coisa meio estranha, uma força de. Não sei se arrogância seria a palavra adequada, mas uma força de resistência, assim. E depois disso, uma força muito grande me puxou para cima. Para cima.
para cima, assim, como se fosse o divino me puxando. É. Isso daí é a força masculina do pai, né? Do grupo. É bem diferente da mãe. Eu vou, eu posso fazer também uma constelação coletiva, então eu preciso que todos estejam presentes na próxima semana, porque eu vou fazer uma constelação com o pai, com a mãe, constelação coletiva. Alguém vai representar a mãe, alguém vai representar o pai, nós vamos, cada um de vocês internamente vai fazer um processo em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, certo? É isso. Precisa. Nós precisamos. E aqueles que tiverem mais dificuldade, nós podemos abrir um sábado para constelar vocês, tá? Para ajustar, fazer os ajustes finos, tá? Na vida sistêmica de vocês. É isso. Gratidão, querida Vanessa. Bom, Mônica, Bárbara, Mônica, Bárbara, e aí, Oi, tudo bem? Nossa reunião foi boa para você? foi boa. Boa. Tá. O que eu Foi, preciso de vocês? Ação, sim. agir. Uhum. É? Daqui a um tempo eu vou ter o feedback de todos vocês. Tá? Eu quero ver. Daqui 30 dias nós vamos fazer um primeiro feedback, para ver o que vocês realmente realizaram efetivamente em direção. Eu vou criar um painel com os objetivos que a gente conversou, de cada um de vocês. Eu quero ver o avanço de vocês. Eu preciso fazer isso. Preciso ser o cara que vai cobrar vocês. Eu sei que vocês não são crianças, mas eu preciso ser o cobrador, de alguma forma, né? Eu preciso saber se vocês estão caminhando ou não, porque vocês estão aqui para sair do lugar que vocês estavam para ir para um outro lugar. Se vocês não fazem esse movimento, não tem sentido estar aqui, tá? Porque eu quero que chegue no módulo de negócio bem avançado já nisso, que ali a gente vai entrar em questões mais profundas de posicionamento, de nicho, de pesquisa, enfim, de criar um método de vocês, né? Então, eu preciso que vocês avançam, já constrói as bases para avançar ainda mais. Tá ok? Tudo bem? Olhe, estou de olho em você. Tô de olho. Vamos agir, tá? Andréia, tudo bem? Então tá, estamos. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente concluir? Estamos no fim. Eu quero. Quero Tá. falar do exercício. Tá. Posso perguntar para todo mundo, né? Tá, pode falar. Bruno. É algo que eu já observo em mim, mas eu já observo há algum tempo. Mas o exercício, quando você falou onde está no corpo, ficou bem claro para mim que é essa região aqui da boca e do pescoço, sabe? Onde eu sinto, mesmo que eu esteja com a boca aberta e relaxada, eu sinto como se ela tivesse contraído. E Uhum. dói muito isso aqui. Aham. E, e doeu muito enquanto estava fazendo exercício. E parecia que então estava me puxando para trás. Só que olha que detalhe, do que era formado? Era uma borracha. E por mais que a luz tentasse dissolver e eu visualizasse dissolvendo,
esse puxar assim para trás e essa dor, essa força não passava. E não passou, não ficou leve, sabe? Ok. É, é ancestral. É transgeracional. É algo que ultrapassa pai e mãe. E aí tem que constelar. Não tem como. Tem que constelar você para te ajudar. É transgeracional. É algo muito forte ali, lá atrás. E aí a gente tem que. Eu vou ver se eu escolho um sábado para essas questões mais específicas de vocês, que vai surgir, né? Então a Poli já é candidata para Isso. isso. Bárbara, tem algo com você aí? Como é que foi o processo? Hum. No começo, minha cabeça não parava muito, né? Muitos pensamentos, né? Fiquei dividida em alguns padrões e Você aí no definiu um final padrão? defini. Tá, No final defini. E eu fiquei muito entre meu pai e minha mãe, mas de repente veio minha avó. isso, isso. Vem alguém. E aí eu senti assim uma palpitação, né? No final, a minha mão começou a adormecer de um jeito, mas como se puxasse para frente, como se as minhas duas mãos, como se tivesse alguém me puxando. É, E, e veio uma dor de cabeça, que, assim, repetindo, né? De repente, mas durou muito pouco. E aí eu sinto que eu preciso repetir algumas vezes esse processo. ó, veja bem, todos vocês, quando vocês entram nesse padrão, vem alguém para vocês, né? Quem vem? Qual é a pessoa que vem? Né? Para a Bárbara foi a avó, para a Poli eu não sei quem é, para a Andréia vem quem, Andréia? Papai. Papai. Então, o que que a gente... Eu estou aqui, É ó. que eu repito um monte de coisas da vida dele. É, Não saber é, isso mesmo. isso. Então, próximo, a gente vai trabalhando, né? Vai surgindo as situações. Pena que não está todo mundo aqui do grupo, deveria estar, porque isso atrasa o trabalho, né? E eu não posso ficar esperando, infelizmente, não posso ficar esperando. Então, na próxima aula, nós vamos dividir a aula em dois tempos. Um, trabalhar mais uma vez padrões, só que já fazer um diálogo sistêmico com essa pessoa que surge e que representa o padrão, certo? Você, Polis, tem alguém que surge para você? Sim, Quem que é? eu, na hora que eu fui até a minha bisavó paterna, mãe da minha avó. Tá bom. Ou para você, Vitor, como é que foi essa experiência? Foi Então, leve? na verdade, para mim, foi bem surpreendente, porque como é um padrão que eu já tenho consciência já há bastante tempo que eu tenho ele, então, assim, desde antes dos meus 20 anos eu já sabia que eu tinha esse padrão, já tinha identificado esse padrão. Então, assim, foi bem legal, porque quando você induziu a gente a vir essa pessoa, veio uma sombra, mas uma sombra muito longe e muito pouco nítida. Então, eu não consegui identificar.
Só Tá. que o mais interessante é que quando você perguntou de que é feito o material, que é essa conexão, eu estava esperando uma corrente, mas veio algodão. Simplesmente é uma conexão bem fraca e muito surpreendente para mim. Ah, que bom. E eu achei interessante também, quando você falou da luz, a luz veio para mim em forma de fogo. E aí, aos poucos, ela foi simplesmente. Sabe quando algodão doce vai derretendo? É Que exatamente legal. essa É, imagem que veio para para mim. você a E depois disso, eu experiência. simplesmente apaguei. Aí Isso. é como se eu não É, identificasse, mas fiquei surpreso porque o padrão tá ligado por pouca coisa. Então, enfim, foi bem legal, foi bem beleza. surpreendente. Tá. Então, na próxima reunião, nós vamos fazer um segundo round com os padrões, tá? E, e depois nós vamos também fazer um trabalho sistêmico coletivo de mãe e de pai. Se não der de pai e mãe, nós vamos só de mãe. Fala, Andréia. Quer falar? Vou repetir esse exercício logo mais. É. Hoje não, né? Repete. Mas amanhã, Vocês podem repetir o para ir exercício. tomando mais consciência, porque eu acho que É. deve ter E mais a hora coisa que aí vocês atrás repetirem o que eu não exercício, percebi. vocês falam, vocês digam, imaginam quem é a pessoa que está por trás disso. Tragam bastante clareza. Vocês podem conversar com essa pessoa, vocês podem dizer a essa pessoa, né? Ser grato a ela, pedir a bênção para liberar isso, certo? Para que porque se é uma pessoa, essa pessoa também sofre com isso. Ela não está bem, né? Então, é o que eu falo daqueles mantras que são vozes que ecoam dentro da gente, que geralmente é de pai e de mãe, que muitas vezes nos limitam também. Olha, você não merece, ou você não sei o quê. Essas vozes ficam ecoando aí dentro, como se fosse um mantra, né? E a gente toma consciência também delas, né? Então, faça esse exercício mais de uma vez durante a semana. E depois, na semana que vem, na segunda-feira, a gente faz em duas etapas a aula. Eu vou pedir para que todo mundo esteja presente, para que todos participem e a gente possa fechar. Se não der para fazer pai e mãe, a gente faz mãe primeiro, depois pai na outra aula e vamos seguir. Aí a gente já entra com mentalidade de sucesso ou eu trago a Ana para fazer uma aula sobre saúde e performance, e aí depois fazer os atendimentos individual dela, e aí a gente segue com as nossas aulas normal. Tá bom? Essa é a programação. Professor, Vai. deixa eu te perguntar um negócio. Será que poderia o senhor liberar para a gente, então, essa aula mais cedo, para que a gente pudesse repetir esse exercício? Não, posso. Eu só preciso agora. Ela precisa ser a hora que eu desligar, ela vai ser gravada, tá? Certo. E aí eu vou subir para o YouTube, né? E aí eu pego o link e já amanhã tá na. Amanhã já tá na. Perfeito. Tá ótimo. Já Então tá tá. bom. Tá bom? Pessoal, gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês, tá? E dizer para aqueles que não assistiram a aula, assistam a gravada, façam exercício e a semana que vem dá um jeito na agenda para que o grupo todo esteja presente. Gratidão. Bye, bye, gente.